Fala, meu querido estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Ítalo e esse aqui é o meu sinal na comunidade surda. E nesse bloco você vai aqui nessa série de videoaulas, essa aqui já é a quarta, a quinta, se eu não me engano, onde nós estamos aqui falando desse assunto, ó, maravilhoso, ó, quanta coisa já vimos já esquematizando a Lei 10.436 e outros assuntos que caem, desmoronam, despencam na tua prova de concurso público. Ok, você que está se preparando, você que está aí estudando para uma área específica, aí, sendo professor de Libras ou para trator de Libras, aqui é o seu lugar. Vem comigo para esse suporte, esse apoio que eu ofereço para os nossos alunos na mentoria em Libras. Bom, próximo tema que nós vamos falar é esse aqui que está na tela, estruturas da Libras. Bom, na estrutura da Libras nós temos aqui a questão da sintaxe e a morfologia. E o que é cobrado aqui nas bancas, nos editais para o teu concurso? Ordem das palavras. Bom, na frase que é diferente do português, o uso do espaço de sinalização para estabelecer concordância e referência de coesão espacial é interessante esse tema aqui. Por quê? Na estrutura da Libras, deixa eu te apresentar duas estruturas importantíssimas. Nós temos OSV, SVO. Esse aqui, professor, já te digo que OSV nós temos objeto, sujeito e verbo. E SVO, nós temos o sujeito, verbo e o objeto. Tanto as duas como essa ou essa daqui, você pode utilizar na tua interpretação, na tua sinalização, na tradução do português para Libras. Um exemplo, nós temos aqui simples, eu vou para casa. Bom, nós temos uma estrutura no português, na Libras, essa frase ela vai modificar. Percebemos que nós vamos traduzir e alterar essa frase para Libras, que, no caso, será dessa forma: casa, eu e. Então, percebe que eu modifiquei aqui a frase que estava no português e eu alterei agora para Libras. Eu vou para casa, casa, eu ir. Que estrutura é essa, professor? Você precisa identificar. Nós temos aqui a estrutura OSV. Outro tema importante que você precisa saber é topicalização. Que é isso aqui, professor? Na topicalização, na frase, você vai escolher o tópico. Eu chamo top.
você vai escolher o tópico daquela frase. E o restante que virá será o comentário. Então, você vai selecionar aqui o tópico daquela frase, o ponto principal, aquilo que vai, sem ele não tem como a frase existir, precisa do tópico. E o que vem logo após, nós temos aí os comentários. Perfeito, esse é o tópico da frase. Então, observe aqui, gente, um exemplo da topicalização é isso aqui. Minha família vai à praia. Bom, qual é o meu tópico aqui, professor? O meu tópico é onde eu vou pegar, escolher, que sem ele a frase ela vai ficar sem sentido. Se eu tirar, não vai trazer um sentido, vai ficar uma lacuna e vai abrir aqui um espaço, um ponto de interrogação. Então, o meu tópico aqui, no caso, eu tenho a praia e o meu tópico. Se ele é meu tópico, já coloco aqui, ele é meu tópico. O restante que virá, então, se ele é meu tópico, inicia uma coisa. Primeiro, antes de tudo, eu vou iniciar com o meu tópico. A topicalização, ela fala que na frase inicia com o tópico e o restante aqui é os comentários. Comentário. Perfeito. Então, se é minha praia, a praia é o tópico, eu trago ela para o início da frase. Praia, porque quem vai a algum lugar. Praia é o meu tópico. Comentário é o que vem em seguida. Família. O minha, ele pode entrar? Sim. Minha. Olha esse tópico aqui. Vou colocar ele aqui em cima. Vai ou ir. Vai ou ir. Viajou para a praia. Eu posso também acrescentar o viajar. Ok. Entenderam aqui a questão da topicalização? É quando eu pego aquela palavra, ou aquele tópico daquela frase, a escolha que seleciono esse aqui, que sem ele não vai trazer o sentido, minha família vai aonde? Vai à praia. Que eu chamo do maior para o menor, tá? Quando eu utilizo do maior para o menor, isso aqui você vai ver lá na aula de descrição. Tem uma aula gravada, tá? Eu posso até colocar aqui para vocês na descrição desse vídeo, descrição imagética. Perfeito. Bom, outro tema importante, nós temos os verbos. Verbos, você precisa diferenciar esses verbos. Primeiro, nós temos os verbos simples. Professor, os verbos simples, qual é o conceito deles? Gente, verbos simples, na sua simplicidade, são verbos que eles não apresentam direções.
Eles têm movimentos, porém esses movimentos eles são feitos no corpo. Então, verbos simples, na sua simplicidade, eles são sinais, verbos que eles são feitos no corpo. Eles não saem, eles não têm direção, eles têm apenas o movimento. Exemplo, aprender. Aprender, o sinal é aqui. Quem aprende, aprende aqui. Ele não sai daqui, ó, aprendendo. Não. Então, os verbos simples, eles são verbos que não apresentam direções, eles são feitos no corpo, o ponto de articulação é no corpo, e eles não têm essa questão de concordar. O ter é simples. Tenho, tinha, é aqui, o verbo simples. Tenho. Quem tem, tem aqui. Ele não sai daqui, ó. Tem. Não, tem. Entenderam? São conhecidos como verbos simples. Bom, os verbos com concordância, vamos lá. Verbos com concordância, agora nós temos que eles apresentam uma direção. Eles são direcionais. Eles concordam. Eles concordam. Esse verbo ele vai concordar com o número de pessoas. E o mais importante, nós vamos aqui identificar quem será o emissor e o interlocutor. Que nós podemos também chamar ele de A e o B. Perfeito. Então, esses verbos com concordância são os verbos direcionais. Agora eles vão ter uma direção, que nós vamos concordar com o número de pessoas, coisas, objetos, e aqui nós vamos identificar quem é o emissor, que está emitindo a ação, e o receptor, tá? Na verdade, o receptor, que está recebendo aquela ação. Ok, um exemplo, o sinal é ajudar. Gente, essa aqui é a configuração de mão. Para frente, ó, eu ajudo você. Então percebe que eu sou o emissor, estou emitindo a ação, e você é o receptor, você está recebendo a ação. Eu te ajudo. Porém, se eu trocar aqui, colocar a minha mão que está agora na frente e voltar na minha direção, eu alterei aqui. Agora é você que me ajuda. Percebe que agora você é o emissor e eu sou o receptor. Por isso que eles concordam, tá? É importante esses verbos concordarem, principalmente com o emissor e o receptor. Outro exemplo, nós temos o sinal de perguntar. Essa é a configuração de mão. Se eu aponto na tua direção, eu pergunto para você. Agora, se eu mudar a direção do identificador vindo na minha direção agora, você pergunta para mim. Percebeu? Perceberam como os verbos
Com concordância, eles são direcionais importantes para identificar quem é o emissor e o receptor. Aqui está a diferença. Bom, e os verbos que nós temos agora, os verbos espaciais. Os verbos espaciais são aqueles verbos que ocorrem no espaço. Porém, são aqueles verbos que eles apresentam uma ação, como o verbo ir, o verbo vir, voltar, virei, retornar, e sim, retornar, apagar, são verbos espaciais. Ok, dentre outros que nós temos na lista. Então percebe que esses verbos espaciais, eles ocorrem aqui no espaço. O ir, o apagar, acender, o vir, o retornar, são verbos espaciais. Eles têm direção, sim, e eles são feitos no espaço. Eles não concordam. Ele vai. Não, eles não servem aqui para concordar agora. Eles são diferentes. Eles servem agora somente questão de praticar uma ação. São esses verbos espaciais, são feitos no espaço. Perfeito, maravilha. Outro ponto importantíssimo para você entender que nós temos os classificadores. Bom, professor, tem um classificador. Gente, classificador, para você ver como é que ele é cobrado. Ele apresenta funções como elementos descritivos que representam forma, tamanho, movimento, localização de objeto ou seres. Num linguajar mais simplificado, o classificador ele é uma representação anota aí, tá importante, do sinal de forma mais clara. Percebe que o sinal, ele já, na sua formosura aqui, seu resultado das combinações dos parâmetros, ele apresenta aqui na sua totalidade. Porém, quando eu quero trazer ele para uma interpretação de forma mais visual, de forma que eu posso concordar, de forma que eu posso trabalhar em cima de estruturas diferenciadas, principalmente em histórias, literatura, eu preciso trazer os classificadores. Os classificadores, eles são ferramentas de apoio, eles são os auxiliares. Eles são a representação do sinal, de forma mais clara. Ok? Eles te dão suporte na hora da tua interpretação, os classificadores. E aí, como bem falou, ele pode apresentar forma, textura, todos esses elementos aqui que você viu, tamanho, localização de objeto, nós temos os classificadores. Perfeito? Entenderam? E aqui nós vamos trabalhar mais com a questão das frases. Principalmente essas frases que nós temos que ter mais
objetivo, mais visual. E o uso dos classificadores é muito importante para quem está começando agora a aprender Libras, ok? Diferente daqueles que já têm um certo conhecimento já dos sinais, um domínio. E aí, geralmente, para a criança, você tem que utilizar classificadores. Daqueles classificadores, ensinar de forma que ela possa entender que sinal é aquele. Tá? Ela vai entender que aquilo ali é um classificador, é uma representação daquele sinal, que aquele sinal que você já tem na sua totalidade, você vai trazer aqui para o classificador e representar de forma mais simplificada. Essa é a ideia. Ok. Bom, e aí nós temos aqui, para concluir, os sinais icônicos e arbitrários. Bom, para você entender, tá? Breve, sucinto e rápido, arbitrário e icônico. Os sinais icônicos, eles apresentam forma e sentido. Eles vêm da questão dos ícones. Percebe que eles são icônicos porque eles são semelhantes, é uma cópia fiel da daquele sinal ou daquele objeto. Um exemplo simples, a fotografia que está aí no teu celular ou na parede, se tiver ainda aqueles álbuns, né? Ele é uma representação sua. Tem lá a tua imagem. Então, é icônico. No espelho, é icônico. Às vezes você vai lá e não se reconhece, mas ainda é icônico. Ok, é você. Não é a tua alma gêmea, é você. Perfeito. Então, são os sinais icônicos. Eles têm forma e sentido. Exemplo, professor, forma e sentido. Isso aqui é uma forma. Quando eu vou, agora eu vou dar sentido a essa forma. Observe aqui, sinal de telefone. Eu tenho forma e sentido. Outro exemplo, sinal é esse, casa. Eu tenho forma e sentido. Então, eu tenho aqui o telhado que dá a forma, o sentido é aqui, ó. Quando eu tenho aqui a formosura aqui do sinal do seu resultado, todo completo, o resultado final, eu tenho o sentido. Casa. É icônico. Por quê? Porque quando você vai desenhar uma casa, é claro e é lógico que você vai fazer a casa dessa forma. Então percebe a estrutura aqui das paredes, telhado, você dá sentido à forma. Ok. E ainda não vi a tua foto lá, tá? Tô lembrando ainda que eu fiz um desafio. Você ó, vai fazer lá aquele desenho que eu fiz, uma mão toda eslembrada aqui. Eu quero ver a tua foto, tá? Lancei esse desafio aí no vídeo passado. Você ainda não mandou para mim. Manda lá no privado que eu quero ver. Ó, esse aluno aí é um Picasso da vida. Perfeito. Vamos lá. Agora os sinais arbitrários. Gente, sinais arbitrários, eles apresentam apenas a forma. Professor, e o sentido? O sentido ele passa longe, porém ele tem a forma. E é necessário ter na Libras. E sabe, vou dar o bizu agora para você, o bizu agora, a chave do Pix. Vou dar o bizu na Libras. Ou a Libras possui, com mais sinais arbitrários do que icônicos. E menos sinais icônicos.
Ah, professor, eu pensava que era diferente, eu pensava que era tudo icônico. Não, não, na Libra nós temos mais, olha o mais aqui, ó, mais sinais arbitrários e menos sinais icônicos. Pronto, não vou mais estudar Libras. É aqui que você tem que estudar mais. É nesse momento que você tem, já que os sinais icônicos são a minoria, você vai dominar os sinais icônicos, você vai procurar lá conhecer os icônicos, terminou os icônicos, vai para os arbitrários. Se você já domina algo, você precisa também dominar os arbitrários. E aí é que entra a beleza da Libra, ser natural, uma língua viva. Ela não é uma língua que é uma sentença, uma ordenança, assim, um sinal baseado em só um sinal para tudo. Nós temos um sinal que ele pode, ó, diferenciar até para 3 palavras, 3 sentidos. E aí? Professor, um exemplo de sinal arbitrário. Vamos lá. Isso aqui. Ah, professor, eu sei que você já sabe, você estuda Libras. Porém, se você chegasse hoje nessa aula aqui, primeiro dia de aula, prazer, sou o professor Ítalo, e eu quero dizer assim, ó, eu preciso ir ali, ó, rápido, rápido, aqui. Será que você saberia? Banheiro, banheiro. Ah, professor, mas é fácil, eu sei que é banheiro. Bom, querido estudante, a Libras ela tem mais sinais arbitrários do que icônicos. Eu poderia fazer outro exemplo aqui, sinais arbitrários, mas essa aqui não é a ideia. A ideia é que você entenda a questão da estrutura da Libras. Você precisa dominar sintaxe, a estrutura lá, OSV, SVO, na tradução. Você precisa também entender dos verbos. Temos aí 3 tipos de verbos: verbos simples, com concordância e verbos espaciais. E o que é mais cobrado também, classificadores. Outro assunto importante que você não pode deixar passar são os sinais icônicos e arbitrários. Perfeito, perfeito. E aí? Eu espero que você esteja aí, ó, juntamente comigo nessa aula, nesse conteúdo muito importante para o teu desenvolvimento na Libras. Percebe que nós estamos aí, ó, chegando com tudo aí em nossas atividades, os materiais, tudo isso você encontra aqui na mentoria, onde você já sabe, né? Os alunos mais inteligentes ou os alunos mais lindos do Brasil estão aqui. Então, vem ser lindo também. Perfeito. Eu te vejo no nosso próximo encontro. Te vejo na nossa próxima aula, onde nós vamos resolver questãozinhas aí da banca VUNESP, questão para a área de professor de educação básica, educação especial de deficiência auditiva. Ok? Meu forte abraço. Muito obrigado pela tua presença e eu te vejo na nossa próxima aula, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Ok? Muito obrigado por tudo e até breve.